91 Sword Golf Magic. Capítulo 441 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O mundo continuou a mudar com o passar dos anos. Shang continuou isolado do mundo, apenas ouvindo algumas notícias de Gerald. O comportamento jovial e educado de Gerald havia desaparecido em grande parte depois que seu filho morreu. Cerca de 60 anos atrás, Gerald era amigo de basicamente todos os diferentes duques, mantinha boas relações com o conselho, tinha George como amigo próximo e tinha um filho. Ele estava no auge de sua vida e até possuía muitas zonas. Tudo estava indo muito bem. E então, nos 60 anos seguintes, tudo o que ele possuía começou a desaparecer lentamente. Ele ainda tinha seu poder pessoal e riqueza, mas isso era tudo. Ele só tinha uma zona agora. Ele era inimigo do conselho. Ele era inimigo de todos os duques. Jorge estava morto. Mateus estava morto. Alguns de seus subordinados próximos estavam mortos. E, pior de tudo, ele sabia quem era o responsável, mas assim como Shang, não havia nada que ele pudesse fazer no momento. Ele só podia engolir até que fosse a hora. O objetivo de Gerald de se tornar rei havia mudado. Agora, a vingança estava acima de seu objetivo de se tornar rei. Ele queria matar todas as pessoas que haviam tirado tudo dele. E a chave para tudo isso foi o menininho fraco que ele encontrou dentro de um de seus jardins há cerca de 60 anos. Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais difícil para Gerald manter a máscara. Em algum momento, ele até começou a ignorar completamente todas as ordens que o conselho lhe enviou. Isso já era uma violação grave de sua posição e era motivo suficiente para o conselho tirar a Zona Águia da tempestade dele. No entanto, a guerra e a guerra civil iminente eram o foco principal da mente do conselho. Eles não podiam se dar ao luxo de irritar outro alto mago atrasado com um poder incrível. Na verdade, a situação era tão ruim que até 2 dos membros do conselho morreram na linha de frente. Eles foram vítimas de armadilhas extremamente elaboradas com vários altos magos extremamente poderosos atacando-os ao mesmo tempo. 5 anos depois, o conselho fez algo que ninguém poderia prever. Eles ofereceram a Duque Wirlin um assento no conselho. O reino Skitunder era rico com altos magos, mas pobre com altos magos verdadeiramente poderosos. Havia muitos candidatos a duque, mas muito poucos a membros do conselho. Com esse movimento, eles estenderam um ramo de oliveira para Gerald. Isso significava essencialmente que a conduta anterior de Gerald seria varrida para debaixo do tapete e ele poderia ingressar no conselho como membro pleno. Ele ganharia uma vasta quantidade de autoridade sobre todo o reino. No entanto, isso também representaria a estagnação dos guerreiros. Gerald era a única razão pela qual havia tantos guerreiros poderosos em primeiro lugar, e Astor Meaglezone ainda agia como um porto seguro para todos os guerreiros que não queriam se juntar à guerra. Havia vários círculos viajando por todo o reino, em busca de guerreiros que ainda não haviam estado na linha de frente e, se encontrassem um dos guerreiros, seriam forçados a lutar pelo reino. Eles estavam em todos os lugares, exceto na zona Astor Meagle. Mas se Gerald aceitasse o convite, esse porto seguro desapareceria. O que Gerald fez quando o convite chegou? Ele não respondeu. O conselho enviou mais 3 convites, mas Gerald sempre os ignorava, dizendo que precisava de mais tempo para pensar. Por causa disso, o conselho ficou no limbo. No entanto, eles nunca esqueceriam esse insulto. Quando a guerra se acalmasse, eles cuidariam de Gerald. A essa altura, a relação entre o conselho e Gerald havia se tornado impossível de resolver. Com o passar do tempo, o conselho até emitiu um decreto para que as pessoas evitassem a zona Astor Meagle. Superficialmente, foi formulado como um embargo porque Gerald não estava comandando sua zona como eles queriam, mas a maioria das pessoas já tinha visto a verdade. O Duque Wirlind era um dos duques mais antigos e poderosos, e ele provavelmente poderia até olhar cara a cara com o conselho. Oficialmente, Gerald estava abaixo do conselho, mas extraoficialmente, ele havia assumido uma posição oposta a eles na mesma altura.
2 anos depois, os guardas estacionados nas fronteiras da zona Stormheag quintuplicaram de tamanho. Havia até 2 guerreiros do Truipatstag e um Igmage de guarda. Sempre que alguém sob as ordens do conselho ou de outro duque tentasse entrar na zona Águia da Tempestade, eles seriam dissuadidos de maneira muito grosseira. Uma vez, um mensageiro tentou passar pela fronteira de qualquer maneira, pois estava entregando ordens do conselho pessoalmente. O mensageiro foi executado no local. Logo depois disso, ocorreu indignação pública, alimentada pelo conselho. Eles chamaram Duque Wirlind de desertor e traidor. Viajar para as zonas Stormheag tornou-se ilegal e guardas poderosos foram estacionados em suas fronteiras. No entanto, o conselho ainda não ousou atacar. Se eles realmente atacassem, eles perderiam muitos altos magos, e eles não poderiam arcar com essas perdas durante esta guerra intensa. Tudo tinha que esperar até que a guerra acabasse. No entanto, o conselho enviou várias pessoas para exigir que Duque Wirlin devolvesse as terras que ele ocupava ilegalmente ao reino Skitunder, mas os mensageiros sempre foram rejeitados na fronteira. O conselho usou esses incidentes como prova de que eles eram razoáveis e que foi o Duque Wirlind que se recusou a deixar as coisas terminarem pacificamente. Durante um período tão perigoso, Duque Wirlin não estava ajudando o reino, mas colocando seus cidadãos em perigo ainda maior. Ele tinha fome de poder, era egoísta e não tinha noção de lealdade. Geral não reagiu a essas acusações. Infelizmente, muitas pessoas acreditaram no conselho, e mais de 50% das pessoas que vivem na zona Stormheag o abandonaram. Ainda mais, a maioria dessas pessoas eram magos. Se alguém apenas olhasse para os magos, veria que mais de 90% deles haviam deixado a zona Stormheag. Em termos de Truimages, a Stormheag Zone agora tinha apenas cerca de 15 sobrando. Adeptos e aprendizes quase desapareceram. Essencialmente, apenas adeptos e aprendizes diretamente relacionados aos 15 magos verdadeiros foram deixados. Adeptos e aprendizes não eram poderosos o suficiente para fazer a diferença na guerra, e era por isso que eles não podiam defender aquilo em que acreditavam. Alguns deles queriam permanecer, mas quando confrontados com o poder esmagador do conselho, eles só podiam fugir. Pelo menos havia 3 altos magos restantes na zona Águia da Tempestade, incluindo Gerald. Os outros 2 altos magos trabalharam para Gerald por muito tempo e confiaram suas vidas a ele. Infelizmente, eles estavam apenas nos níveis inicial e inicial. No entanto, quando algo ruim acontece, algo bom pode vir junto. A Stormheag Zone havia se tornado o porto seguro de todos os guerreiros e, conforme a tensão entre o conselho e o Duque Wirlin aumentava, a maioria deles escolheu o lado de Gerald. Neste momento, a Stormheag Zone tinha mais de 2.000 guerreiros com Manderstage, o que era um número insano. E ainda tinha mais de 100 guerreiros Truipatstag. 100 guerreiros Truipatstag. Este era um número ridículo para apenas uma zona. Claro, os Skitunder Kingdom tinha mais de 400 Igmages até agora, mas isso era para mais de 50 zonas. 100 guerreiros Truipatstag em uma zona eram simplesmente insanos. Era exatamente por isso que o conselho ainda não queria invadir a zona Águia da Tempestade. Matar mais de 100 guerreiros Truipatstag geral resultaria em perdas catastróficas. Com tantos guerreiros agora se recusando a lutar na linha de frente, as baixas entre os magos dispararam. A essa altura, o conselho não residia mais em suas casas, mas ocupava pessoalmente pontos nas linhas de frente. Tinha ficado tão ruim. E enquanto tudo isso acontecia, Shang estava treinando. O mundo estava passando por uma revolução. Mas nas cavernas, havia apenas silêncio. Aparentemente, nenhum tempo passou para Shang. Havia apenas ele Sword, treinando dia após dia. Lutando contra tantas bestas. Chegando com tantas técnicas. As cavernas estavam quietas desde que Shang havia escolhido um lugar onde apenas poucos guerreiros do Truipatstag vinham. O que era aquele lugar? Onde viviam as bestas do estágio Mi-Truipat? Shang já estava treinando contra eles diariamente.
Ele nem estava no estágio caminho verdadeiro ainda. https://novelfu.net/https://pubfuture.com/Chang continuou treinando. Esta era a única coisa que ele podia fazer. Ele havia escolhido seu futuro, e seu futuro agora estava aqui. Basicamente, todo mundo que ele conhecia havia partido de uma forma ou de outra, exceto Gerald e Mervyn, e ele não via ou falava com Mervyn há muito tempo. Todos os outros se foram. A única coisa que Chang poderia fazer era aceitá-lo. Ele havia escolhido seu objetivo e decidiu colocá-lo acima de tudo. Se ele queria atingir seu objetivo, tinha que estar disposto a sacrificar todo o resto. E ele sabia disso. Ainda doía sempre que ouvia falar de uma morte, mas Chang sabia que essa era a escolha que ele havia feito. Mesmo doendo, ele não se arrependeu de sua escolha. Esta era a sua vida. O poder era sua vida. Só havia poder. Chang nem sabia por que queria tanto poder. Era exatamente o que ele queria. Talvez fosse o medo de traição. Afinal, poder e treinamento nunca poderiam traí-lo. Talvez fosse o medo de perda futura. De que adiantava ter um amigo se um dia eles iriam morrer? Talvez fosse apenas para ofender e matar o Deus. Ele só via Chang como um brinquedo, e Chang odiava esse sentimento. Talvez fosse apenas sua mentalidade competitiva da Terra. Afinal, ele gostava de lutar e vencer mais do que qualquer outra coisa. Talvez fosse tudo isso. No entanto, tudo culminou na busca dedicada de Chang pelo poder. Ele queria alcançar algo que nunca havia sido feito antes. Ele queria chegar a lugares onde ninguém havia estado antes. Isso era tudo que estava em sua mente. Ao longo dos anos, a mentalidade de Chang se solidificou ainda mais. Durante esses anos, ele percebeu que suas explosões de raiva eram irrelevantes na maior parte do tempo. Ele percebeu que sua raiva só apareceu devido à sua própria dor e fraqueza. Agora, ele estava calmo. O temperamento de Chang não era mais explosivo, mas calmo e controlado. A mesma coisa que Chang temia quando era apenas uma criança se tornou realidade. Chang se tornou a versão de George que ele viu quando se encontraram pela primeira vez. No entanto, Chang não poderia estar mais feliz com essa transformação. George representou a dedicação imortal a um objetivo. George representou uma mentalidade perfeita para se tornar poderoso. E agora, Chang era essa representação. Em um momento de silêncio, quando Chang realmente teve tempo para pensar, ele percebeu que finalmente havia se tornado quem sempre quis ser. Alguém que realmente teve uma chance de se tornar verdadeiramente poderoso. Dedicação sem fim. Disciplina inquebrável. Objetivo focado. Calma. Calculando. Criativo. Com experiência. Visionário. Pela primeira vez, ele podia olhar para a proverbial montanha que representava o pico do poder e não se intimidar. Pela primeira vez, ele pensou que poderia fazê-lo. Ele teve uma chance. Ele estava finalmente preparado. Chang continuou treinando como uma máquina inesgotável. Não houve pausas. Toda sua mente focada em nada além de batalha e poder. 50 anos de isolamento solidificaram a personalidade de Chang. E 2 anos depois, finalmente chegou a hora. O mundo havia se transformado em algo irreconhecível, e Chang também. Chang tinha agora 82 anos. E Chang havia terminado seu caminho. Ele estava acabado. Enquanto Chang olhava para seu mapa estelar, ele podia ver o diamante inquebrável que ele havia imaginado naquela época. Parecia um obstáculo intransponível. Parecia uma tarefa impossível. Mas agora, Chang estava aqui. As linhas do diamante eram grossas e pronunciadas, e Chang até conectou as diferentes estrelas no topo. O domínio de Chang sobre suas afinidades deu belos detalhes ao diamante, e os fragmentos dentro dele eram claros e limpos. Seu caminho tornou-se uma realidade. O caminho definitivo com o qual ele sonhara. Finalmente estava completo. Depois que o caminho de Chang foi concluído, ele só conseguiu encará-lo por várias horas. Mais de 50 anos de trabalho. 50 anos de trabalho infindável, dedicado e árduo. Foi o trabalho de sua vida. Foi sua maior conquista.
Foi perfeito. Foi bonito. Representava seu futuro. E representava seu passado. Shang fechou o olho direito e pôde sentir seu caminho. Foi tão poderoso. Foi tão grandioso. Foi perfeito. Um momento depois, Shang reuniu todos os seus insights em um conceito gigantesco. Seu caminho havia se tornado completo e agora estava se tornando uma realidade. Shang sentiu sua mente ficar mais clara. As imagens ao seu redor ficaram mais claras. Cada detalhe ficou mais claro. Sua percepção se estendeu ainda mais. No passado, Shang só conseguia sentir cerca de 2 a 3 quilômetros ao seu redor. Agora, estendia-se por 5 quilômetros, e cada detalhe nesses 5 quilômetros era claro. Seu pseudo-spirit sense havia se tornado um verdadeiro spirit sense. E ele nem havia alcançado o estágio do caminho verdadeiro ainda. Ele havia apenas solidificado seu caminho, e o avanço real para o estágio do caminho verdadeiro começaria em breve. Com seu novo spirit sense, Shang também pode sentir outros tipos de mana. Ele finalmente podia sentir a espessa mana da terra ao seu redor, e também podia sentir um pouco de mana do vento no ar. Ele provavelmente poderia até usá-los, mas seu uso estaria no mesmo nível de alguém no reino do aprendiz, fraco além da comparação. Mas ele ainda podia sentir o mana. E, finalmente, ele também podia sentir a marca do Thunder Horse em seu corpo. Ao longo dos anos, a marca tornou-se incrivelmente fraca e provavelmente até perdeu a maior parte de seu poder. Shang adivinhou que apenas as bestas da zona poderiam sentir isso se realmente se concentrassem nele. Não tinha mais o poder de enviar um sinal. Ele havia se transformado essencialmente em uma bateria vazia, um resquício do passado. Por um tempo, Shang apenas se concentrou em todos os diferentes tipos de mana que ele podia sentir. Ele podia até sentir um pouco de mana que parecia completamente desconhecido para ele. Ele nem sabia o que eles representavam, mas podia sentir a presença deles. Algumas horas depois, Shang se levantou lentamente. Então, ele colocou a espada de lado. Quando Shang abriu lentamente o olho direito, uma luz calma apareceu nele. Está na hora. Sword Golf Magic. Capítulo 442. Depois de olhar para os arredores com seu novo sentido espiritual por um tempo, Shang sentou-se novamente e fechou o olho direito. Era hora de alcançar o estágio caminho verdadeiro. Fazia tanto tempo. Ele havia trabalhado tanto. 50 anos treinando incansavelmente com disciplina e entusiasmo sem fim. Quanto tempo levaria uma pessoa normal e talentosa, alguém que não dedicou 100% de sua vida ao seu próprio poder? Provavelmente mais de 150 anos. Talvez até mais de 200. O perigo de morrer de velhice teria sido uma possibilidade real. Mas agora, era hora. Shang concentrou-se em seu caminho e desejou que ele se tornasse uma realidade. Demorou várias horas, mas eventualmente, seu caminho começou a se manifestar. Shang sentiu uma certa sensação de ordem entrar em seu corpo e sentiu como isso o fortaleceu. Isso envolveu todo o seu ser, e Shang sentiu como sua conexão com o mundo se aprofundou. Shang puxou esse certo sentimento profundamente em seu peito e o reuniu em um só lugar. Foi assim que os guerreiros alcançaram o estágio do caminho verdadeiro. Todo o mana nos arredores entrou no corpo de Shang. Mesmo os tipos desconhecidos de mana. Quando alguém é elevado em poder a este nível, eles absorvem todos os tipos de mana dos arredores para fortalecer seu ser. A mana nos quilômetros circundantes começou a se reunir na casa de Shang, mas uma nova mana simplesmente inundou os espaços vazios novamente. Mana era interminável e preenchia o mundo inteiro. À medida que Shang absorvia mais e mais mana, as conexões de mana que ele havia estabelecido quando alcançou o estágio de comandante começaram a se fortalecer ainda mais. A circulação de mana dentro do corpo de Shang se intensificou várias vezes, e ele sentiu como se estivesse subindo. Foi um sentimento tão misterioso, mas fortalecedor. Era como se ele estivesse deixando seu velho corpo para trás e habitando um novo. Conforme a conexão se fortaleceu ainda mais, os diferentes fios de mana começaram a se conectar uns com os outros. Eles não conectavam mais as diferentes partes do corpo de Shang,
mas conectavam-se diretamente entre si. Shang desejou que eles se tornassem ainda mais poderosos e, naquele momento, uma mudança aconteceu. Shang sentiu os fios de mana se dissiparem no mesmo nível em que estavam sendo construídos. Era como se não houvesse energia suficiente para uni-los. Era como se alguém precisasse segurar tantas coisas que precisaria de 3 braços. Shang simplesmente não conseguia se concentrar em tudo ao mesmo tempo. No entanto, Shang já esperava isso. Esta questão era a razão pela qual um guerreiro precisava ter criado seu caminho. Todo guerreiro sem caminho também poderia ter chegado a esse degrau, mas esse seria o degrau que os faria fracassar. Shang visualizou seu caminho e desejou que ele assumisse o controle de todo o seu ser. Assim que isso aconteceu, os diferentes fios de mana desaceleraram, mas também pararam de se dissipar. Os fluxos de mana começaram a se mover e se estender para locais diferentes de antes e, desta vez, permaneceram estáveis. Eles cruzaram todo o seu corpo e lentamente criaram algo que parecia uma rede. Demorou vários minutos para que todos os fios se conectassem completamente e, quando terminaram, algo mudou novamente. Ainda mais mana entrou no corpo de Shang. Os fios de mana puxaram o mana circundante como se fossem um buraco sem fundo. Mais e mais mana entrou no corpo de Shang por mais alguns minutos. Com o passar do tempo, o corpo de Shang começou a brilhar em uma luz azul. Para Shang, a mana dentro de seu corpo parecia um vento constante. Estava circulando dentro dele em um fluxo rápido, fortalecendo todo o seu corpo. Em algum momento, Shang sentiu que estava no limite, mas já havia aprendido como avançar para o estágio caminho verdadeiro. Ele suprimiu o sentimento e começou a absorver mais mana. Isso foi necessário, pois o corpo não absorveu naturalmente mana suficiente para fazer a descoberta. Era como se Shang estivesse se forçando a comer mais e mais, mesmo se sentindo satisfeito. O instinto de cuspir mana gritou para Shang. No entanto, a expressão de Shang nem mudou. Ele passou por tanta dor em sua vida que esse pequeno desconforto mal contava como um mero aborrecimento. Shang empurrou mais e mais mana dentro de seu corpo até sentir que se tornou impossível absorver mais. Seu corpo atingiu a saturação de mana. Então, Shang respirou fundo. E desejou que todas as cordas de mana dentro de seu corpo se comprimissem. Eles se tornaram muito mais largos nos últimos minutos e Shang precisaria comprimi-los. Se ele não fizesse isso, ele basicamente não seria capaz de mover o mana. Era simplesmente muito pressurizado e maciço. Shang permaneceu sentado no chão por vários minutos, de olhos fechados. Ele sentiu que sua alma e corpo estavam com câimbras, mas este era um efeito esperado pelo qual todo guerreiro deveria passar. Se um guerreiro não conseguia lidar com esse desconforto, ele não merecia alcançar o estágio do caminho verdadeiro de qualquer maneira. Todos os fios de mana ficaram mais finos e comprimidos. Shang sentiu a pressão dentro de seu corpo subir a novas alturas. Era como se ele estivesse comprimindo o ar entre as duas mãos. No entanto, Shang apenas continuou de maneira metódica. Na hora seguinte, o mana comprimiu para apenas metade de seu volume inicial. Outra hora depois, reduziu pela metade seu volume novamente. Nesse ponto, Shang sentiu como se tivesse atingido um limite. Era como se ele não pudesse mais comprimi-lo. Este é o momento, ele pensou com um pouco de emoção. Quem não ficaria animado depois de finalmente atingir seu objetivo após 50 anos de trabalho duro? Shang reuniu todo o seu poder e força de vontade. Bang! E desencadeou tudo em uma compressão final. Foi difícil e Shang fez apenas um pequeno progresso. No entanto, apenas 5 segundos depois, algo aconteceu. Shang sentiu como se de repente tivesse perdido o controle de sua mana. Ele sentiu como se o ar que estava tentando comprimir com tanta força tivesse desaparecido de repente. Shang sabia o que isso significava. Shang olhou para os fios de mana dentro de seu corpo e viu que eles haviam reduzido seu volume em mais 90%. Era isso. Mais cedo, Shang sentiu que o mana dentro de seu corpo era um vento soprando em seu corpo em loop. Agora, era como se fosse um rio. Sim, o
O mana havia se transformado de gasoso em líquido. Ele tinha feito isso. Agora havia uma rede de veias cheias de mana líquido dentro de suas veias, e a mana estava se movendo rapidamente por seu corpo. E o próprio motor que fez algo tão condensado e poderoso se mover foi a compreensão de Shang sobre seu caminho. Cada rede de veias era única e nenhum humano tinha a mesma rede. Seu caminho e conceitos decidiram que tipo de rede seu mana construiria. As redes não tinham forças ou fraquezas diferentes. Eles pareciam diferentes, mas eram todos igualmente bons. Eles foram alinhados de forma diferente apenas para facilitar a interação com o caminho de alguém. Depois de olhar para seu corpo por vários minutos, Shang finalmente abriu seu olho direito e ativou seu sentido espiritual. Quando ele viu o que podia ver com seu sentido espiritual, um sorriso apareceu em seu rosto. Ele podia ver os 20 quilômetros ao redor. Os altos magos só podiam ver os 5 quilômetros ao redor. Naquele momento, Shang teve certeza de que havia criado algo incrível. Sword Golf Magic. Capítulo 443. Shang podia ver tão incrivelmente longe. Ele podia ver centenas de bestas do Truipat Stage e até mesmo algumas bestas no Quinto Reino. Era uma incógnita se tais bestas poderosas estavam nas cavernas, mas agora ele sabia. Shang podia sentir 3, e ele também podia ver o fundo das cavernas. Shang já estava a cerca de 20 quilômetros de profundidade na caverna, e o final real das cavernas estava a outros 15 quilômetros abaixo. Na parte mais baixa, Shang podia ver um gigantesco espaço aberto com vários quilômetros de largura e altura. Agora, o espaço estava ocupado pela besta mais terrível das cavernas. No entanto, assim que Shang olhou para as feras, sentiu como se estivessem olhando para trás. Quando Shang sentiu isso, ele imediatamente desviou o olhar. Por cerca de um segundo a mais, Shang sentiu os sentidos espirituais dessas bestas aterrorizantes, mas eles recuaram depois disso. Eles não inspecionaram Shang de perto o suficiente, e foi por isso que não perceberam que ele se sentia essencialmente como uma abominação. Eles apenas deram a ele um olhar superficial, e quando sentiram que um mísero Truipat Stage havia olhado para eles, eles perderam todo o interesse. Para eles, era como se uma formiga virasse aleatoriamente em sua direção enquanto caminhava do lado de fora. Era irrelevante e sem importância. Shang respirou fundo quando sentiu seus sentidos espirituais recuarem. Ele sentiu como se tivesse acabado de se esquivar de uma bala. Eu me tornei poderoso, mas preciso lembrar que existem muitos seres mais poderosos neste mundo. Não posso simplesmente olhar aleatoriamente para todos. Felizmente, sou tão mais fraco que eles que nem se dignaram a me olhar mais de perto. Depois que Shang viu essas feras, ele percebeu. Sim, os seres mais poderosos dos 5 reinos eram as Zone Beasts, seguidas pelos Kings. No entanto, isso não estava totalmente correto. Enquanto as bestas da zona e os reis reuniam toda a atenção para eles, alguém poderia facilmente ignorar o terror que eram as bestas do Quinto Reino. Havia cerca de 3 dessas feras em cada zona, e cada uma delas representava o poder de um rei. Isso significava que o reino Skitunder tinha mais de 100 seres com o poder de um rei dentro dele, enquanto havia apenas um único humano com esse poder. A diferença foi absolutamente surpreendente e enorme. Depois de desviar o olhar das feras, Shang voltou sua percepção para as cavernas acima e ao seu redor. Ele podia ver 4 guerreiros do estágio do caminho verdadeiro lutando contra as bestas do estágio do caminho verdadeiro inicial e inicial agora. 4 de uma vez? Shang pensou. Isso é bastante. No entanto, faz sentido. Geralt disse que agora existem muitos guerreiros Truipat Stage nas Tormeagle Zone. Shang olhou para os guerreiros e o que sentiu o deixou feliz. Eles se sentiram incrivelmente fracos. Até mesmo os guerreiros do Elite Truipat Stage pareciam muito fracos para ele. Meu treinamento não me traiu. Passei mais de 50 anos aqui enquanto todos os outros no mundo avançavam vários níveis. No entanto, depois de todo esse tempo, finalmente dei meu passo à frente, e meu passo é muito maior do que os vários passos de qualquer outra pessoa. Fiel ao provérbio,
Afiar o machado não tira tempo do corte de madeira. Nesse momento, Shang se sentiu muito poderoso e ficou feliz. Ele havia dado o maior passo em sua jornada para o poder, e progredir parecia mágico. Era por isso que Shang adorava treinar. Adorava ver os resultados. Foi por isso que ele decidiu abandonar tudo em sua vida. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha sido a escolha certa. Depois de olhar tudo por um tempo, Shang decidiu chegar ao próximo ponto da agenda. Ele vasculhou suas memórias e descobriu que algo novo havia aparecido. Na memória de Shang, ele ficou na frente do Deus dentro de seu salão. Para minha quarta pergunta, disse a loira Shang com 2 olhos. Neste ponto da minha jornada, já devo ter alcançado o 4º reino, o que significa que gostaria de alcançar o 5º reino. Então, como posso alcançar o 5º reino? O Deus na memória de Shang apenas sorriu. Você acha que vou simplificar assim? Ele perguntou. A loira Shang parecia preocupada. Não quero coisas velhas. Quero coisas novas, disse o Deus. Não quero que tudo volte a ser como era antes. Quero ver novos caminhos. Eu quero ver o que os humanos podem criar em um ambiente completamente diferente daquela época. Esse era o seu plano de agora em diante, me perguntando como progredir para o próximo estágio. O Deus perguntou com seu sorriso típico. O Shang loiro apenas olhou para ele com uma expressão incerta. Sim, esse era o plano dele. Então, vá e mude seu plano porque eu não vou responder a esse tipo de pergunta, o Deus disse enquanto se recostava em seu trono. O loiro Shang franziu as sobrancelhas e coçou o queixo pensativo. Vários segundos se passaram. Ok, então, que tal uma maneira ideal de encontrar meu caminho no futuro? Você sabe, não algo específico, mas apenas uma diretriz geral, algo que me ajuda a estimular minha própria criatividade, disse a loira Shang. O Deus olhou para o lado e avaliou a questão. Claro, posso responder a isso, mas esta resposta será aplicável a todos os reinos. Não quero ouvir essa pergunta mais 5 vezes ou mais. O Shang loiro assentiu. Naquele momento nas memórias de Shang, um segundo Deus apareceu, e parecia que ele havia passado pela cena enquanto se dirigia a ele diretamente. Nota do editor, a resposta foi alterada devido à sua afinidade não planejada, disse ele. Então, tudo voltou ao normal, e o Deus deu sua resposta. O mais importante é a criatividade e a força de vontade para transformar essa criatividade de meras ideias em algo aplicável na realidade. Olhe para todos os diferentes poderes que você tem e tente combiná-los uns com os outros de todas as maneiras. Mesmo que você pense que algo não deveria funcionar, você pode se surpreender quando realmente funcionar. Tentativa e erro é a melhor maneira de encontrar novas possibilidades e, à medida que essas novas possibilidades se tornam cada vez mais numerosas, você ganha mais conhecimento e experiência. Eventualmente, você pode combinar alguns deles em algo que você não poderia ter pensado antes. Quanto a um guia específico para alcançar o próximo reino sem que qualquer tipo de pessoa o guie em direção a ele, você deve sempre tentar encontrar uma maneira de se elevar. Por exemplo, magos verdadeiros precisavam compreender um conceito para avançar para o reino dos magos superiores. No entanto, em comparação com o Truipat estágio que seu predecessor criou, não é imutável. Depois de se tornar um alto mago, a pessoa em questão pode compreender mais conceitos de diferentes elementos. Para alcançar o reino do Arquimago, eles precisam compreender um conceito, que está em um nível mais alto do que os outros conceitos que eles conhecem. No entanto, se eles realmente querem se destacar, eles podem compreender vários outros conceitos antes de fazer a descoberta e incorporá-los em seu conceito principal. Por exemplo, o Duque no local para onde você será enviado em breve tem o conceito de movimento do vento como seu conceito principal, mas ele também conhece o conceito de gota d'água e o conceito de faísca relâmpago. Se ele levar a sério, ele pode criar feitiços de vento que incluem os pontos fortes desses conceitos de diferentes afinidades, essencialmente tornando-o muito mais poderoso do que os altos magos comuns. Você pode ver isso como 2 tipos diferentes de elevação e, teoricamente,
pode criar um método para avançar com os dois. No momento, todos os magos usam os conceitos de nível superior como base para se tornar um arquimago, mas com um pouco de criatividade, esforço e pesquisa, eles também podem encontrar uma maneira de se tornar um arquimago combinando vários conceitos de nível inferior. No entanto, ninguém encontrou esse caminho aberto ainda. O caminho atual funciona muito bem. Se você deseja encontrar um caminho para o próximo nível, precisa encontrar algo semelhante. Você tem que encontrar algo que eleve o que você criou. Posso pensar em mais de 20 maneiras diferentes de um guerreiro Tripathi Stage avançar para o próximo nível, e todos os diferentes quintos reinos seriam únicos e diferentes uns dos outros. Experimente coisas, trabalhe em si mesmo, trabalhe em sua arma, trabalhe nos arredores e tente encontrar aquela centelha de inspiração que faz com que várias ou todas essas coisas se encaixem em uma imagem coesa. Apenas criar outro caminho ou torná-lo mais longo não é suficiente. Precisa se transformar em algo que novo. Essa é a resposta para sua pergunta. Sword Golf Magic. Capítulo 444. Shang podia ver tão incrivelmente longe. Ele podia ver centenas de bestas do Tripathi Stage e até mesmo algumas bestas no quinto reino. Era uma incógnita se tais bestas poderosas estavam nas cavernas, mas agora ele sabia. Shang podia sentir três, e ele também podia ver o fundo das cavernas. Shang já estava a cerca de 20 quilômetros de profundidade na caverna, e o final real das cavernas estava a outros 15 quilômetros abaixo. Na parte mais baixa, Shang podia ver um gigantesco espaço aberto com vários quilômetros de largura e altura. Agora, o espaço estava ocupado pela besta mais terrível das cavernas. No entanto, assim que Shang olhou para as feiras, sentiu como se estivessem olhando para trás. Quando Shang sentiu isso, ele imediatamente desviou o olhar. Por cerca de um segundo a mais, Shang sentiu os sentidos espirituais dessas bestas aterrorizantes, mas eles recuaram depois disso. Eles não inspecionaram Shang de perto o suficiente, e foi por isso que não perceberam que ele se sentia essencialmente como uma abominação. Eles apenas deram a ele um olhar superficial, e quando sentiram que um mísero Tripathi Stage havia olhado para eles, eles perderam todo o interesse. Para eles, era como se uma formiga virasse aleatoriamente em sua direção enquanto caminhava do lado de fora. Era irrelevante e sem importância. Shang respirou fundo quando sentiu seus sentidos espirituais recuarem. Ele sentiu como se tivesse acabado de se esquivar de uma bala. Eu me tornei poderoso, mas preciso lembrar que existem muitos seres mais poderosos neste mundo. Não posso simplesmente olhar aleatoriamente para todos. Felizmente, sou tão mais fraco que eles que nem se dignaram a me olhar mais de perto. Depois que Shang viu essas feiras, ele percebeu. Sim, os seres mais poderosos dos 5 reinos eram as Zone Beasts, seguidas pelos Kings. No entanto, isso não estava totalmente correto. Enquanto as bestas da zona e os reis reuniam toda a atenção para eles, alguém poderia facilmente ignorar o terror que eram as bestas do quinto reino. Havia cerca de 3 dessas feras em cada zona, e cada uma delas representava o poder de um rei. Isso significava que o reino Skitunder tinha mais de 100 seres com o poder de um rei dentro dele, enquanto havia apenas um único humano com esse poder. A diferença foi absolutamente surpreendente e enorme. Depois de desviar o olhar das feras, Shang voltou sua percepção para as cavernas acima e ao seu redor. Ele podia ver 4 guerreiros do estágio do caminho verdadeiro lutando contra as bestas do estágio do caminho verdadeiro inicial e inicial agora. 4 de uma vez? Shang pensou. Isso é bastante. No entanto, faz sentido. Geralt disse que agora existem muitos guerreiros Tripathi Stage nas Tormeagle Zone. Shang olhou para os guerreiros e o que sentiu o deixou feliz. Eles se sentiram incrivelmente fracos. Até mesmo os guerreiros do Elite Tripathi Stage pareciam muito fracos para ele. Meu treinamento não me traiu. Passei mais de 50 anos aqui enquanto todos os outros no mundo avançavam vários níveis. No entanto, depois de todo esse tempo, finalmente dei meu passo à frente,
E meu passo é muito maior do que os vários passos de qualquer outra pessoa. Fiel ao provérbio, afiar o machado não tira tempo do corte de madeira. Nesse momento, Shang se sentiu muito poderoso e ficou feliz. Ele havia dado o maior passo em sua jornada para o poder, e progredir parecia mágico. Era por isso que Shang adorava treinar. Adorava ver os resultados. Foi por isso que ele decidiu abandonar tudo em sua vida. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha sido a escolha certa. Depois de olhar tudo por um tempo, Shang decidiu chegar ao próximo ponto da agenda. Ele vasculhou suas memórias e descobriu que algo novo havia aparecido. Na memória de Shang, ele ficou na frente do Deus dentro de seu salão. Para minha quarta pergunta, disse a loira Shang com 2 olhos. Neste ponto da minha jornada, já devo ter alcançado o 4º reino, o que significa que gostaria de alcançar o 5º reino. Então, como posso alcançar o 5º reino? O Deus na memória de Shang apenas sorriu. Você acha que vou simplificar assim? Ele perguntou. A loira Shang parecia preocupada. Não quero coisas velhas. Quero coisas novas, disse o Deus. Não quero que tudo volte a ser como era antes. Quero ver novos caminhos. Eu quero ver o que os humanos podem criar em um ambiente completamente diferente daquela época. Esse era o seu plano de agora em diante, me perguntando como progredir para o próximo estágio. O Deus perguntou com seu sorriso típico. O Shang loiro apenas olhou para ele com uma expressão incerta. Sim, esse era o plano dele. Então, vá e mude seu plano porque eu não vou responder a esse tipo de pergunta, o Deus disse enquanto se recostava em seu trono. O loiro Shang franziu as sobrancelhas e coçou o queixo pensativo. Vários segundos se passaram. Ok, então, que tal uma maneira ideal de encontrar meu caminho no futuro? Você sabe, não algo específico, mas apenas uma diretriz geral, algo que me ajuda a estimular minha própria criatividade, disse a loira Shang. O Deus olhou para o lado e avaliou a questão. Claro, posso responder a isso, mas esta resposta será aplicável a todos os reinos. Não quero ouvir essa pergunta mais 5 vezes ou mais. O Shang loiro assentiu. Naquele momento nas memórias de Shang, um segundo Deus apareceu, e parecia que ele havia passado pela cena enquanto se dirigia a ele diretamente. Nota do editor, a resposta foi alterada devido à sua afinidade não planejada, disse ele. Então, tudo voltou ao normal, e o Deus deu sua resposta. O mais importante é a criatividade e a força de vontade para transformar essa criatividade de meras ideias em algo aplicável na realidade. Olhe para todos os diferentes poderes que você tem e tente combiná-los uns com os outros de todas as maneiras. Mesmo que você pense que algo não deveria funcionar, você pode se surpreender quando realmente funcionar. Tentativa e erro é a melhor maneira de encontrar novas possibilidades e, à medida que essas novas possibilidades se tornam cada vez mais numerosas, você ganha mais conhecimento e experiência. Eventualmente, você pode combinar alguns deles em algo que você não poderia ter pensado antes. Quanto a um guia específico para alcançar o próximo reino sem que qualquer tipo de pessoa o guie em direção a ele, você deve sempre tentar encontrar uma maneira de se elevar. Por exemplo, magos verdadeiros precisavam compreender um conceito para avançar para o reino dos magos superiores. No entanto, em comparação com o True Path estágio que seu predecessor criou, não é imutável. Depois de se tornar um alto mago, a pessoa em questão pode compreender mais conceitos de diferentes elementos. Para alcançar o reino do arquimago, eles precisam compreender um conceito que está em um nível mais alto do que os outros conceitos que eles conhecem. No entanto, se eles realmente querem se destacar, eles podem compreender vários outros conceitos antes de fazer a descoberta e incorporá-los em seu conceito principal. Por exemplo, o Duque no local para onde você será enviado em breve tem o conceito de movimento do vento como seu conceito principal, mas ele também conhece o conceito de gota d'água e o conceito de faísca relâmpago. Se ele levar a sério, ele pode criar feitiços de vento que incluem os pontos fortes desses conceitos de diferentes afinidades, essencialmente tornando muito mais poderoso do que os altos magos comuns.
Você pode ver isso como dois tipos diferentes de elevação e, teoricamente, pode criar um método para avançar com os dois. No momento, todos os magos usam os conceitos de nível superior como base para se tornar um arquimago, mas com um pouco de criatividade, esforço e pesquisa, eles também podem encontrar uma maneira de se tornar um arquimago combinando vários conceitos de nível inferior. No entanto, ninguém encontrou esse caminho aberto ainda. O caminho atual funciona muito bem. Se você deseja encontrar um caminho para o próximo nível, precisa encontrar algo semelhante. Você tem que encontrar algo que eleve o que você criou. Posso pensar em mais de 20 maneiras diferentes de um guerreiro Truipat estágio avançar para o próximo nível, e todos os diferentes quintos reinos seriam únicos e diferentes uns dos outros. Experimente, experimente coisas, trabalhe em si mesmo, trabalhe em sua arma, trabalhe nos arredores e tente encontrar aquela centelha de inspiração que faz com que várias ou todas essas coisas se encaixem em uma imagem coesa. Apenas criar outro caminho ou torná-lo mais longo não é suficiente. Precisa se transformar em algo que novo. Essa é a resposta para sua pergunta. Sword Golf Magic. Capítulo 445. As novas memórias de Shang passaram por sua mente em um instante, e ele abriu o olho direito novamente. Mais uma vez, estou feliz por não ter feito uma pergunta estúpida, mesmo sendo tão jovem naquela época. É uma sensação agradável ter uma versão mais jovem de si mesmo para ajudá-lo no futuro. Só espero que as perguntas continuem relevantes. Eu deveria manter esse hábito vivo. Neste momento, muitas coisas parecem impossíveis. Por exemplo, ainda não sei como posso combinar todos os diferentes tipos de ataques em um estilo de batalha coeso. Eu tenho todos os ataques, mas eles estão distribuídos em 4 armas diferentes, e só posso usar uma delas por vez. Eu simplesmente confio em meu futuro para tornar essas coisas possíveis. Neste momento, tenho a oportunidade de criar uma base para o meu futuro. No futuro, serei grato por minha atenção plena no passado, que atualmente é o presente. Experimentar coisas novas e encontrar uma maneira de elevar meu ser, hein? Shang coçou o queixo enquanto refletia sobre essas palavras por um tempo. Tenho algumas ideias, mas não tenho como saber se são realmente realistas ou não. No entanto, eu não deveria estar muito preocupado com essas coisas agora. Acabei de alcançar o estágio caminho verdadeiro e preciso me acostumar com esse nível primeiro. Encontrar um caminho a seguir neste ponto seria ineficiente, já que não tenho a experiência necessária no momento. Por enquanto, preciso manter minha força de batalha alta. Para manter minha força de batalha alta, preciso saber muitas coisas, e saber muitas coisas significa ganhar experiência, o que me ajudará a avançar no futuro. Minha progressão futura será construída sobre o que eu decidir fazer no estágio True Path. Nunca se canse. Nunca pare de tentar. Sempre vá em frente. Meu futuro eu vai me agradecer por isso. Shang assentiu uma vez e se levantou. Era hora de testar seu poder. Finalmente pronto. Shang imediatamente se assustou e pulou para o lado. Ele havia se acostumado com seu sentido espiritual, e seu sentido espiritual podia ver basicamente tudo. Então, quando alguém de repente perguntou algo ao seu lado, ele foi pego de surpresa. Shang não sentiu ninguém perto dele agora. Shang olhou para o lugar com olhos chocados, e seus olhos se arregalaram ainda mais. O bobo da corte estava aqui. Esta foi a primeira vez que o Deus realmente se mostrou no mundo real. O que? Você acha que não posso entrar no meu próprio mundo? O bobo da corte perguntou com um sorriso mecânico. Este é o meu mundo e posso aparecer onde quiser. Shang lentamente se acalmou e respirou fundo. Fiquei simplesmente surpreso porque não o vi com meu sentido espiritual. Sentido espiritual, hein? O bobo da corte perguntou com um sorriso malicioso. Então, como se sente? Quando você acabou de chegar a este lugar, você não poderia nem imaginar como é ver perfeitamente quilômetros ao seu redor apenas com sua mente. Bem diferente da Terra, certo? Shang já havia pensado nessas coisas muitas vezes e percebeu que era impossível para ele imitar a sensação de estar na Terra.
Ele simplesmente estava neste mundo há muito tempo e todas as coisas mágicas se tornaram realidade. Agora, a Terra parecia mais um mundo de fantasia do que este lugar para Shang. Bem, isso é o que o tempo pode fazer com alguém, disse o bobo da corte, lendo a mente de Shang. Por que você está aqui? Shang perguntou. O bobo da corte gingava pela caverna com suas pernas curtas e mecânicas. Talvez o Deus quisesse que fosse engraçado, mas com sua presença aterrorizante, perceber a situação como engraçada era uma impossibilidade. Três coisas, na verdade, disse o bobo da corte enquanto olhava para as paredes da caverna. Achei que aparecer para lhe contar essas coisas seria a melhor maneira. Que coisas? Shang perguntou. Duas grandes mudanças e um pequeno presente, disse o bobo da corte. Ok, estou ouvindo, disse Shang. O bobo da corte ergueu o braço direito e estendeu um dedo. Primeiro, parabéns. Você foi promovido. Ele disse com um sorriso. Shang piscou algumas vezes. Promovido? O que você quer dizer? Você não é mais o meio para criar entretenimento futuro. Agora você é o próprio entretenimento. O bobo da corte disse com um sorriso largo. Shang apenas olhou para o bobo da corte. Ele pensou que não precisava perguntar, já que o bobo da corte leu sua mente de qualquer maneira. Quero ouvir você perguntar, disse o bobo da corte. Shang respirou fundo. O que essa mudança implica? Ele perguntou. Isso significa que você está me trazendo mais entretenimento do que o entretenimento potencial que você pode criar ao tornar todos os outros guerreiros mais fortes. Veja, você conseguiu atingir um nível de poder que eu não previ. Sua força de batalha atualmente rivaliza com os maiores gênios do mundo inteiro, e ver uma pessoa tão talentosa criar um caminho para si é muito mais interessante do que simplesmente fazê-los tornar outros guerreiros mais fortes. Não quero ver você teorizar sobre uma maneira de chegar ao quinto reino. Não, agora, quero ver até onde você pode ir. Eu quero ver quantos reinos você pode avançar antes de ficar sem fôlego. Então, parabéns, não preciso mais que você dê técnicas aos guerreiros. Agora você pode se concentrar totalmente apenas em si mesmo. Além disso, o bobo da corte disse, um pouco de sua alegria desaparecendo. No próximo teste, você provavelmente obterá tantos pontos que as recompensas que você obterá são tão avançadas que os outros guerreiros nem podem fazer uso delas. É como se você mostrasse a eles uma maneira de criar um microchip quando eles nem aprenderam a fazer plástico. Eles simplesmente não podem usar essas coisas porque estão faltando os requisitos básicos que lhes permitem atingir o nível de poder necessário para fazer uso das recompensas, essencialmente tornando-os inúteis para 99% dos guerreiros. Sabe, eu esperava que os guerreiros progredissem lentamente com o tempo. A fundação cresce cada vez mais até que uma pessoa quebre o recorde. Então, o recorde é quebrado de novo, e de novo, e de novo. Mas, agora, você está no oitavo novamente. Você basicamente pulou todo o processo. Shang podia ver de onde o deus estava vindo. Apenas o mapa estelar já estava tão avançado que os magos do mundo se recusaram a acreditar que algum guerreiro criou. As recompensas anteriores, como as técnicas básicas ou o ataque à distância, não levantaram suspeitas. Claro, um guerreiro poderia inventar isso. E se os guerreiros mais poderosos já estivessem talvez no quinto, sexto ou sétimo reino, ninguém teria duvidado de que o mapa estelar havia sido criado por um guerreiro. Isso mostrou o quão avançada a técnica era em comparação com o nível atual dos guerreiros. Então, não preciso mais me preocupar com outros guerreiros, certo? Shang perguntou. Correto, disse o bobo da corte. Faça o que você quiser. Contanto que você não decida propositalmente erradicar todos os guerreiros ou suprimir seu progresso, eu não me importo. Shang assentiu. E o outro troco? O bobo da corte sorriu. Com você sendo promovido, outra pessoa tem que assumir o seu emprego. Shang sabia o que isso significava. Uma nova pessoa da Terra será apresentada à Zona Storm Eagle em breve. Se você o encontrar, ajude-o a começar a jornada.
Você não precisa cuidar dele, mas não quero que esse cara tenha um desempenho horrível só porque você esconde dele informações relevantes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.